Como você provavelmente já sabe, os primórdios dos estudos anatômicos e fisiológicos da medicina sempre levantaram grandes debates éticos. Atualmente, vivemos um tempo onde a ciência médica já alcançou um elevado nível de desenvolvimento, mas para chegar até aqui, um longo histórico de experimentos nada ortodoxos foram realizados. Conheça hoje um desses casos, no qual a relação médico-paciente se tornou um estranho caso de obsessão. Tudo, é claro, em nome da ciência. Seja bem-vindo. Eu sou Boco, o sétimo filho. Caso Alex St. Martin. A estranha relação entre um médico obcecado e um paciente condenado a ser sua cobaia viva. No dia 6 de junho de 1822, foi onde tudo começou. Naquele dia, um imigrante canadense que vivia nos Estados Unidos, chamado Alex St. Martin, foi acidentalmente alvejado por um tiro de mosquete a queima-roupa, disparado por um colega de trabalho. Ao que tudo indica, se tratou de um tiro acidental, mas a gravidade de seu ferimento fez com que todos, até mesmo os médicos, duvidassem da sua sobrevivência. Na época, St. Martin tinha apenas 20 anos de idade e mal poderia imaginar como aquele trágico acidente mudaria a sua vida para sempre, não só a sua vida, mas, de certa forma, a de muitas pessoas nos tempos atuais. O jovem rapaz foi atendido na ocasião por William Beaumont, um renomado médico cirurgião do Exército. Contrariando todas as expectativas, o jovem Martin sobreviveu, mas o tiro que o atingiu perfurou sua barriga logo abaixo do peito, deixando um buraco do tamanho aproximado de um punho de um adulto nos 17 próximos dias subsequentes. Martin precisou ser alimentado por meio de um enema nutritivo, que era introduzido diretamente em seu intestino. Você pode imaginar isso? Isso porque qualquer coisa que o jovem levasse à boca, literalmente, tendia a sair pela fissura que estava ali aberta. Passados esses dias, o corpo do jovem rapaz começou a cicatrizar. Mas, pasmem, o tecido de seu estômago, que estava literalmente aberto, cicatrizou juntamente com o tecido externo da sua pele, criando uma fístula gástrica, ou seja, um buraco aberto em seu estômago de modo permanente. Surpreendentemente, essa triste fatalidade não deixou o Dr. Beaumont frustrado. Muito pelo contrário. O médico desenvolveu uma estranha obsessão por seu paciente, por enxergar, no caso, uma assustadora possibilidade de estudar o estômago humano ao vivo e em plena funcionalidade. E vale a pena lembrar que naqueles tempos pouco se sabia sobre o funcionamento gástrico. A partir daí, a tragédia já estava montada. Devido ao seu grave ferimento, Martin, que trabalhava vendendo peles de animais, acabou sendo demitido e, sem condições de se manter nos Estados Unidos, sofria grandes riscos de ser deportado de volta para o seu país. Foi então que o Dr. Beaumont ofereceu um emprego ao jovem. A proposta era ele trabalhar e morar na casa do médico, prestando-lhe serviços braçais e domésticos. O único detalhe que Martin não sabia é que o contrato de trabalho que assinou com o médico tinha uma cláusula que determinava que Martin era obrigado a aceitar que o Dr. Beaumont realizasse experimentos no buraco do seu estômago. E se você está achando Alex Martin um jovem muito distraído por não ter percebido essa pequena cláusula, saiba que Martin era simplesmente um jovem analfabeto, ele não podia ler ou escrever. Contrato assinado, médico e pacientes foram morar juntos, em uma relação similar a um estranho casamento abusivo. Durante os dias, Martin fazia as obrigações da casa, mas no badalar da noite se transformava em uma espécie de rato de laboratório. Nos próximos 10 anos, Alex St. Martin foi submetido a mais de 200 experimentos que eram detalhadamente registrados nas anotações do médico obcecado. Entre as práticas assustadoras que o médico realizava, podemos destacar que ele gostava de
amarrar diferentes tipos de alimentos em um barbante e introduzi-los no buraco para observar o processo de digestão. Ele também inseria os próprios dedos ali a fim de coletar fluidos estomacais e analisá-los. Para isso, ele colocava o fluido dentro de copos que continham alimentos para saber se a digestão aconteceria mesmo que fora da barriga. Foi através desse experimento específico que o médico descobriu que o processo de digestão não é meramente mecânico como se imaginava antigamente, mas era principalmente químico. Entre as suas anotações, existe até mesmo o relato de que certo dia ele decidiu colocar a língua no ferimento para sentir o gosto do líquido estomacal, que ele descreveu como não ácido antes da digestão. Os anos foram passando e, como você deve imaginar, a situação foi se tornando cada vez mais insustentável. Foi aí que Martin não aguentou e decidiu fugir para o Canadá. Lá ele morou por alguns anos e chegou a se casar e ter 6 filhos, mas nada disso acabou com a obsessão de Beaumont, que ficava constantemente oferecendo dinheiro a ele e até mesmo à empresa que Martin trabalhava, porque caso fosse mandado embora sem condições de criar os filhos, pode ser que ele retornasse ao laboratório e à sua antiga vida de cobaia. E foi dito e feito. Após passar muitas dificuldades financeiras, Martin acabou se mudando com o médico para Wisconsin, onde eles retomaram os experimentos em 1831. Dessa vez, o médico queria testar os efeitos que a temperatura, as emoções e as atividades físicas podiam causar na digestão. O médico chegou a prometer a Martin que fecharia o tal buraco, mas essa promessa nunca chegou a ser cumprida. Não demorou muito para que Alex abandonasse o médico de uma vez por todas e voltasse ao Canadá. Lá, pelos próximos 20 anos, ele chegou a receber constantemente as propostas do médico para que retomassem os experimentos. Alex St. Martin faleceu em 1880 e, na ocasião, a sua família recebeu inúmeras solicitações de médicos e faculdades de medicina para que cedessem o corpo de seu ente para que pudessem estudá-lo. Por esse motivo, e para evitar que qualquer autópsia fosse feita no corpo dele, seus parentes decidiram esperar o cadáver entrar em avançado estado de decomposição para finalmente enterrá-lo. Já o senhor, ou melhor, o doutor Beaumont, publicou seus estudos em 1838 e, através deles, o médico chegou a 51 novas conclusões sobre como a digestão acontece no corpo humano. Beaumont é considerado o pai da fisiologia gástrica. Foi graças a esses experimentos que sabemos hoje que os vegetais são digeridos mais lentamente do que a carne, que o leite coagula no início do processo digestivo, que a digestão não é somente um processo mecânico, mas químico, que os sucos gástricos contêm ácido clorídrico, que esse mesmo suco é secretado pelos revestimentos do estômago e, enfim, dezenas de outras informações detalhadas sobre o processo de digestão, que tem uma influência imprescindível na saúde de milhares de pessoas por todo o mundo, graças à obsessão do Dr. Beaumont e à predisposição de Alex. Obviamente, hoje em dia, discute-se os questionamentos éticos dessa relação, ou deveríamos dizer, obsessão. Mas me diz aqui, para você, vale tudo em nome da ciência? Até onde esse tipo de situação foi necessária para chegarmos onde chegamos hoje? É fato que essas descobertas contribuíram para a melhoria da qualidade de vida de muita gente, mas qual a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico? E Alex? Vamos deixar o assunto ferver aqui nos comentários. Hoje eu estou ficando por aqui. Beijo, espero você para a próxima.